Meus queridos irmãos, nós temos, desde o capítulo 4, recapitulando muito rapidamente, os capítulos 4 e 5, nós vimos uma introdução à grande tribulação. João é arrebatado ao céu, ele sai da ilha de Patmos e é arrebatado ao céu no capítulo 4. E a partir dali continua as revelações e Deus vai revelar para ele as coisas que depois destas devem acontecer. A última parte do nosso estudo, a grande tribulação. João vê o Senhor assentado sobre o seu trono no céu. Ele vê os 24 anciãos que representam todos os salvos do Antigo e Novo Testamento. Ele vê os 4 seres viventes, são querubins que aparecem junto ao trono de Deus. João vai terminar o capítulo 4 com o cântico da criação. No capítulo 5 vai aparecer um livro, um rolo, com 7 selos. Em vídeos anteriores, vocês podem ver, está tudo lá, eu coloquei tudo lá, está bem explicado. Inclusive, quero dizer para cada pessoa que está com a gente aqui, assistam os outros vídeos. Tem do primeiro até, se eu não me engano, o 6º vídeo, está tudo lá no YouTube, todos os vídeos estão no YouTube, no nosso canal. Tá? Entra lá e assistam todos. Divulguem para as pessoas. No capítulo 5, o único que é digno de abrir o livro e desatar os selos é o Cordeiro, que foi morto, que vive e aparece com 7 olhos e 7 pontas. Nós vimos isso. O Cordeiro é Cristo. Os 7 olhos, a Bíblia explica que são os 7 Espíritos de Deus, a manifestação plena do Espírito Santo. E as 7 pontas, lembra, eu expliquei a vocês que chifre na Bíblia tem significado de poder e autoridade. E ele aparece com 7 porque fala da perfeita manifestação do poder do Messias, do Cristo, do Senhor ressurreto. No capítulo 6, os selos começam a ser abertos. Nós vimos os 4 cavaleiros do Apocalipse, nós vimos o livro sendo todo ele, seus selos quebrados e abertos, e nós vimos que no último selo se desdobra em 7 trombetas. E aí entra o capítulo 8 do Apocalipse. No capítulo 8 nós vimos o início das trombetas serem tocadas. Nós vimos aqui, e tudo isso é literal. Nós vimos um terço de cada elemento atingido na trombeta destruído. 1/3 da vegetação, 1/3 da vida marinha, 1/3 da água potável, 1/3 dos luminares. É muito forte o que acontece ali. Depois nós vimos a continuação no capítulo 9. Por 5 meses a morte não mata as pessoas atingidas pela praga. Eu acredito que seja uma grande epidemia, terrível, maligna, e que as pessoas muito provavelmente não verão o que nós vimos descrito aqui na Bíblia, será invisível a eles. E os que são acometidos têm dores mortais, como de picada de escorpião, mas não morrem. Nós vimos isso. Depois a 6ª trombeta toca e nós vimos 1/3 de toda a humanidade vai morrer. Em apenas um dia, 1 hora, 1 minuto, no momento exato, todos morrem. 1/3 da humanidade. É terrível tudo que nós lemos até aqui. Que dias serão estes? Nós vimos que há uma pequena pausa aí para a respiração no capítulo 10. E nós vimos aí que termina a primeira metade da grande tribulação. Ou seja, tudo que nós vimos aqui, até aqui, acontece nos primeiros 3 anos e meio da grande tribulação. Que lá em Daniel 9:27 é a última semana da profecia de Daniel que não cumpriu ainda, das 70 semanas. Nós vimos ontem aqui, eu trouxe dados e informações muito interessantes sobre Apocalipse capítulo 11. Nós vimos sobre o templo, tudo já está pronto, o templo está pronto, materiais estão prontos, tudo está preparado para o novo templo. E aí, nós vimos também sobre as 2 testemunhas, expliquei isso aqui ontem, no vídeo de ontem, vocês podem ver. E eu vou falar no capítulo 13, um pouquinho mais à frente, eu vou explicar a vocês como é que isso é possível, como é que isso vai acontecer. Acho que fica melhor falar até agora sobre isso, entendam? Prestem bem atenção no que eu vou explicar a vocês. Como o templo dos judeus vai voltar para o seu lugar? Como é possível isso? Embora tudo está preparado, o material preparado, o templo preparado, os sacerdotes preparados, os utensílios preparados, tudo está pronto. Está lá. Como é possível? Como é que isso vai acontecer? Entendam, deixa eu explicar a vocês uma coisa importante. Vejam, existe uma linha de pessoas que acreditam que a igreja ainda vai viver uma batalha de Gog e Magog. Eu confesso que não compartilho dessa visão.
Eu entendo que batalha de Gog e Magog está relacionada ao fim do Apocalipse, depois que o diabo será solto, e nós vamos ver um pouco mais à frente. Mas eu entendo, vejam, tem uma coisa que eu preciso explicar a cada um de vocês, entendam bem. Como isso é possível? No final da década de 90 e o início de 2000, quem aqui tem mais de 20 anos de crente, sabe que eu vou falar aqui, é um fato. Nesse tempo, a coqueluche, o assunto do momento era Nova Era. Vocês devem lembrar, Nova Era era o assunto do momento. Todo lugar que você ia, tinha palestras sobre Nova Era, símbolos da Nova Era, livros escritos sobre Nova Era, o perigo, tal. E o que aconteceu? Muitas pessoas começaram a quase uma caça às bruxas, a símbolos da Nova Era, vendo em marcas de bebida, de banco, em roupas, em tudo, para ver se aquilo ali era coisa do anticristo. E muitos não perceberam que se combateu os símbolos, mas a ideologia, ela veio da Nova Era. O que eles ensinam? Nessa ideologia da Nova Era, eles ensinam que o Sol tem um movimento não físico, mas astrológico, um movimento esotérico. E esse movimento ocorre a cada 2.600 anos. E eles dizem que a cada 2.600 anos entra uma nova era. Uma nova era se inicia. E eles dizem que esse tempo que nós estamos vivendo agora, eles chamam de Era de Aquário. E o que eles dizem? Que a cada nova era surge o que eles chamam de Maitreya. Surge aquele que é o anelo de todas as nações. Aquele que é o anelo dos povos e das religiões. E olha o que acontece. Quando o anticristo se manifestar, e nós vamos ver agora aqui no capítulo 13, já à frente, a Bíblia diz que até fogo ele vai fazer cair do céu e vai enganar muitos. A Bíblia não diz que ele vai fazer apenas uma aliança com Israel. Lá em Daniel 9, 24 ao 27, no 27, a Bíblia diz que o anticristo fará uma aliança com muitos. O Maitreya, a ideia desse Maitreya é que ele é o anelo das religiões. Ele será o Messias para os judeus. Ele será o Confúcio para os confucionistas. O Kardec para o espiritismo. Ele será um profeta igual ou maior do que Maomé para o muçulmano. Vejam, quando o anticristo se manifestar, e com toda eloquência, com os sinais malignos na natureza que ele vai efetuar, e com o mundo em pânico, porque vejam, se com o coronavírus você vê o mundo em pânico, você imagina 1/3 da vegetação destruída, imagina 1/3 da água do mar destruída e a vida marinha destruída, imagina 1/3 de toda a água potável contaminada e imprópria para beber, imagina 1/3 dos luminares perdendo seu brilho. Você imagina quando isso acontecer, que pânico, que medo vai tomar conta da humanidade, e através disso, como eles vão buscar proteção, direção na figura do anticristo, com seu reino de confederações. O que estamos vendo agora é uma aula didática de Deus para nós vermos claramente como o mundo se renderá facilmente a um governo do anticristo, a um governo mundial, entendendo que assim terão proteção e segurança diante de crises, epidemias, mortes em série, em larga escala. Então, imagine o que vai acontecer. Israel ficará vislumbrado com o anticristo e fará uma aliança com o anticristo. Mas não apenas Israel fará uma aliança com o anticristo. O Islã fará uma aliança com ele também. As religiões farão todas uma aliança com ele. E o que vai acontecer? Numa jogada política fantástica. Eu estou dizendo aqui, vejam, baseados no que eu creio à luz da Bíblia. Não estou afirmando porque a Bíblia não diz exatamente que assim vai acontecer. Mas a Bíblia diz que ele firmará uma aliança com muitos, com Israel e com os povos. Então, isso abrange também o árabe, o mundo árabe. E o que vai acontecer? Numa jogada fantástica, tremenda, ele vai se levantar como um profeta para eles, um profeta para o mundo árabe, e encarado como um profeta de sinais tremendos. Ele será respeitado e obedecido também lá no Oriente Médio. E o que vai acontecer? Numa jogada fantástica, tremenda, ele tira a mesquita e o domo da rocha,
e coloca no lugar o templo dos judeus e faz uma aliança tanto com judeus como com árabes. Isso está prestes a acontecer. Tudo está preparado para que isso aconteça. Vejam, o capítulo 11 já mostra o templo erguido, tudo preparado, tudo está pronto, tudo prestes a acontecer. Eu dei detalhes a vocês aqui ontem, detalhes importantes. Agora vejam, o capítulo 11, o capítulo 12 melhor, o capítulo 12 vai mostrar para nós uma outra lição importante aqui para poder chegar no anticristo. Vejam, o capítulo 12 vai mostrar para nós uma visão que ela carece de muito cuidado, porque existem muitas interpretações distintas e errôneas sobre essa passagem. Eu vou ler para vocês. Apocalipse capítulo 12, fala da mulher e o dragão. A Bíblia diz, e viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. E estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsia de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz do céu que dizia, agora chegada está a salvação, e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Agora olha o detalhe, verso 13. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o varão, e foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar onde é sustentada por um tempo, e tempos, e metade de um tempo, fora da vista da serpente. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Amém. Vejam, vamos entender aqui o capítulo 12. Há pessoas que interpretam o capítulo 12, vejam, aparece uma mulher vestida de sol sobre a lua. Existe uma linha de interpretação que afirma que seria a igreja. Agora vejam, o dragão, a Bíblia já explicou para nós que é Satanás. Só que quando olhamos para a mulher e alguém diz assim, a mulher é Israel, a mulher é a igreja. Vejam, não pode. Porque a mulher aparece gerando o Messias, aquele que regerá as nações. E no nosso caso, não é a igreja que gerou Jesus, é Jesus que gerou a igreja. Então não pode ser a igreja aqui nessa passagem.
Um outro erro que as pessoas cometem ao interpretar essa passagem, e esse erro está muito comum agora, nesse momento que a gente está ministrando aqui, muitas pessoas acreditam nisso, alguns escritores modernos, acreditam que a mulher seria a Virgem Maria, seria Maria Virgem. A Maria que deu a luz a Jesus, a mãe de Jesus, Maria. Seria Maria. Agora vejam, não pode ser Maria, o texto está mostrando aqui, porque embora Maria tenha sido uma serva de Deus fiel e se cumpriu nela toda a vontade do Senhor, e ela foi o instrumento para trazer Jesus ao mundo, e nós amamos a história de Maria, e temos ela como uma grande serva de Deus, aqui ela aparece vestida de sol sobre a lua, com 12 estrelas. 12 estrelas sobre a cabeça. Aqui não está falando de Maria, aqui está falando de Israel. O capítulo 12 é um resumo da história de Israel, de como ao longo de todos os tempos o diabo odiou e perseguiu Israel. A mulher vestida de sol sobre a lua fala de Israel, que viverá uma nova aliança, e a lua fala da aliança passada, e as 12 estrelas apontam para as 12 tribos de Israel. Deus está mostrando aqui um resumo da história de Israel, e como Deus guardou e protegeu Israel. E quando fala aqui de 1260 dias, quando fala aqui de um tempo, tempos, e metade de um tempo, está falando de 3 anos e meio, é a mesma coisa. Ou seja, está mostrando como Deus também protegerá Israel durante a grande tribulação, no final, antes de se manifestar ao mundo e também a Israel, quando o Messias virá, e Israel reconhecerá Jesus como seu Deus e Messias. Agora, vamos entender aqui. A Bíblia vai mostrar que da boca do dragão sai uma corrente de água como um rio para perseguir a mulher. Deixa eu explicar isso para vocês entenderem. Muitas pessoas têm dificuldade de entender quando estudam a Bíblia. Vejam, essa linguagem de rio correndo para destruição é uma linguagem bíblica muito comum. Eu vou dar a vocês alguns textos da Bíblia para vocês terem uma ideia do que eu estou dizendo aqui. Por exemplo, Isaías capítulo 8, versículos 5 a 8. Olha o que diz a Bíblia, vou ler para vocês. Isaías 8, versículos 5 a 8 diz: E continuou o Senhor a falar ainda comigo, dizendo: Porquanto este povo desprezou as águas de Siloé, que correm brandamente, e com Rezim, e com o filho de Remalia se alegrou. Eis que o Senhor fará vir sobre eles as águas do rio, fortes e impetuosas, isto é, o rei da Síria, com toda a sua glória, e subirá sobre todos os seus leitos, e transbordará por todas as suas ribanceiras. Ou seja, corrente de água para destruição, inundação, aqui em Isaías aponta para guerra, para batalha, para exército, para batalha, destruição por guerra. A Bíblia vai mostrar para nós também isso em Daniel, capítulo 9, verso 27. A Bíblia diz que quando o anticristo se manifestar, fará uma aliança com muitos por uma semana. E no meio da semana quebrará a aliança. E depois diz que a destruição será como uma inundação. É a palavra que aparece em Daniel 9, 27. Inundação. Significa o quê? A mesma coisa que aparece aqui em Isaías capítulo 8, versículo 8. Ou seja, guerra, exércitos lutando, batalhas. É isso que a Bíblia está mostrando para nós aqui. Então aqui, quando da boca do dragão sai uma corrente de água para perseguir a mulher, está falando de guerras, de conflitos, de perseguição. Israel sempre foi odiado, perseguido por Satanás. O diabo lutou para destruir a nação em vários momentos. Agora, queridos, deixa eu só falar uma coisa para vocês tremenda aqui. Vejam, você pega, eu estava ouvindo um militar explicando isso, coisa tremenda. Veja, no século passado, em 1967, Israel viveu talvez a mais enigmática batalha que ele já enfrentou desde quando Senaqueribe atacou Israel e Deus mandou um anjo que matou mais de 100 mil soldados de Senaqueribe. Vocês devem lembrar, é a chamada Guerra dos 6 Dias. Só para vocês terem uma ideia, em registros de batalhas no mundo, quando se busca conclusões, como no Pentágono, por exemplo, quando chega na Guerra dos 6 Dias, está lá
Conclusão, inconclusivo. Por quê? Porque ninguém entende como é que um país do tamanho de Sergipe, enfrentando inimigos em 3 frentes de batalha, ao norte a Síria, ao leste a Jordânia e ao sul o Egito, numa média, olha, pasmem, numa média de 10 contra 1, 10 soldados inimigos contra 1 de Israel, 10 mísseis contra 1 de Israel, 10 caças, 10 aviões contra 1 de Israel, numa média de 10 contra 1. E Israel venceu os 3 nas 3 frentes de batalha e em 6 dias. Só para vocês terem uma ideia, o Egito nesse tempo, em 67, era a nação mais poderosa que tinha no eixo. Até Israel tinha medo do Egito. O Egito tinha armamento avançado de ponta que havia recebido na época da então União Soviética. Então o Egito tinha os melhores caças, os melhores armamentos, tudo na mão do Egito. Só para vocês terem uma ideia, o Egito fechou no sul de Israel o canal de Suez, fechou o Golfo de Aqaba, melhor, para poder navios não passarem e chegarem até Israel pelo sul, lá próximo a Eilat, a cidade do sul de Israel. Fechou, começou soldados irem para a fronteira com Israel. Uma rádio árabe dentro do território de Israel dizia o dia todo: amanhã nós vamos entrar em Tel Aviv, amanhã nós vamos tomar a sua casa e vamos matar vocês afogando no mar, e vamos comer vamos jantar na sua casa. Você imagina esse pânico sendo criado 24 horas, você com seus filhos dentro de casa, alguém dizendo: amanhã nós vamos entrar aí, nós vamos matar seus filhos, nós vamos afogar vocês no mar e nós vamos jantar na sua casa. 24 horas, pá, pá, pá. Irmão, na época trocou-se a pasta de primeiro-ministro e entrou Moshe Dayan. E então, irmão, numa estratégia quase kamikaze, de madrugada, poucos caças, 7 caças levantam voo bem baixo para serem imperceptíveis a radar e fazem uma meia-lua e entram sem aviso no território do Egito. Em poucas horas, 90% da frota de aviões do Egito foram destruídas ainda em solo. As torres de comando aéreo foram destruídas. As pistas de pouso e decolagem estavam destruídas. Ou seja, o pior inimigo de Israel acabou. O Egito não tinha mais céu e não tinha mais visão de cima. Perdeu a batalha. Ao leste começa a batalha com a Jordânia. Jerusalém, a parte velha de Jerusalém, toda pertencia à Jordânia nesse momento. Tinha 19 anos que o Israel não tinha mais possibilidade de ter aquela região, de ir até o Muro das Lamentações. O que vai acontecer? Batalha em terra, solo, guerra, batalha. Você chega no portão de Sião, tá lá as marcas de bala e tiro até hoje, que ficou lá como testemunha daquele tempo, da batalha de 48 e a batalha de 67. Irmão, depois batalha na Síria, ao norte. E aqui é incrível, por quê? Porque você chega no norte de Israel e você vê tanques no meio do mato, que ficaram lá até hoje como testemunhas oculares desse tempo. Israel tem um museu da guerra que tem bota, capacete, metralhadora de soldado sírio que foi largado no meio do caminho. Você imagina, numa média de 10 tanques contra 1 de Israel. Tem um testemunho de um capitão árabe que diz que estavam descendo o Golã, as colinas do Golã, e miram para acertar um tanque israelense. Quando vai dar ordem para abater o tanque, de repente o cara olha e vê uma mão gigante na frente do tanque. Ele coça os olhos, pergunta se alguém está vendo alguma coisa, e de repente, quando olha, vê um exército de branco enorme na frente do tanque. E as pessoas começam a pular para fora do tanque e largar rifle, metralhadora, bota, capacete, correr a pé de volta para a Síria. E eu tenho uma coisa para dizer para cada pessoa que está aqui me vendo agora. Esta mesma mão está agora sobre a sua vida aí agora. Esta mesma mão está agora sobre nós. Aleluia. Glória a Deus. O capítulo 12 é a prova cabal de que o Deus que levanta é o Deus que sustenta. O Deus que promete é o Deus que vela sobre a sua palavra para cumprir.
O Deus que fala é o Deus que diz para o profeta o que vês. Ele diz uma vara de amendoeira, ele diz, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Irmão, Israel é um testemunho vivo para que você acredite e creia que o Deus que te falou, o Deus que te prometeu, o Deus que te sustentou até aqui, o Deus que te livrou da morte, o Deus que guardou a tua casa, o Deus que te livrou dos piores momentos e piores obstáculos, não é agora que Ele vai te deixar, não é agora que Ele vai te abandonar, não é agora que Ele vai te esquecer. Levanta a tua cabeça, renova as tuas forças nessa noite. Deus sustentou, livrou, e aqui a gente fica claro que ainda livrará, continuará livrando Israel. O capítulo 12, repito, é o resumo da história de Israel, de como perseguido ao longo dos tempos pelo diabo, foi vencido e será derrotado no fim, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor. Amém. Eu vou entrar agora com vocês num capítulo muito interessante do Apocalipse, muito importante. Capítulo 13 do livro do Apocalipse. Vamos lê-lo. Esse capítulo aqui é o capítulo que vai falar para nós do anticristo e do falso profeta. Quem são eles? E eu vou explicar para vocês isso. Muita gente me perguntou isso, e eu vou explicar agora. Capítulo 13, verso 1 diz: E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e grande poderio. E a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. E deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. Ou seja, a segunda parte da grande tribulação, a segunda metade da grande tribulação, os últimos 3 anos e meio. Aí a Bíblia diz: e abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome, e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda tribo e língua e nação. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida, do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morta. Aqui está a paciência e a fé dos santos. E subiu, e vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhantes aos de um cordeiro, e falava como dragão, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada, e faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens, e engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de homem, e o seu número é 666, ou seja, 666.
meia. Vamos entender o capítulo 13. Vejam, a primeira coisa muito importante que a Bíblia fala sobre a besta, que você precisa entender, do grego, a palavra besta, no grego é therion. A palavra therion, que significa uma fera. Mas aqui não está mostrando um animal irracional. Aqui está mostrando a natureza, a essência do anticristo. A essência do anticristo. Agora vejam, aparecem para nós aqui duas bestas. Uma que sobe do mar e outra que sobe da terra. Vejam bem, do versículo 1 ao 10, a besta que sobe do mar é o anticristo. Será um grande líder político como nunca antes o mundo experimentou. Eu vou dar a vocês algumas características aqui do anticristo para você entender. Se quiser anotar, anote os versículos, mas depois é só ver o vídeo com calma que você vai poder anotar. Primeiro, Daniel 11, versículo 36, deixa claro que ele será um grande orador. Segundo, aqui mesmo em Apocalipse 13, versos 16 e 17, vai mostrar que ele será um grande empreendedor empresarial. Em terceiro lugar, Apocalipse 17, versos 11 e 12, deixa claro que ele também será um grande gênio político. A Bíblia vai mostrar para nós em Daniel 9, 27, que ele fará um pacto com Israel por uma semana, por 7 anos. Daniel 7, 25, e aqui mesmo em Apocalipse 13, 5, nós vemos também que ele blasfemará contra Deus. Em 2 Tessalonicenses 2,4, a Bíblia diz que ele vai se apresentar no templo, em Jerusalém, como se ele fosse Deus. Em Daniel 8, 25, e aqui em Apocalipse 19, 11 ao 21, mostra que no futuro ele vai ser vencido por Jesus Cristo, derrotado por Jesus na batalha do Armagedon. Agora vejam, no verso 2 diz que ele é semelhante ao leopardo, fala da rapidez com que ele vai dominar. Segundo, diz que os seus pés são semelhantes ao de urso, fala da força que ele vai impor no seu domínio. A Bíblia diz que a sua boca é semelhante ao de leão, aponta para a soberba com que ele vai apresentar. E outra coisa, a Bíblia diz que o dragão deu-lhe poder, para deixar claro que a fonte de poder do anticristo vem do próprio Satanás, do próprio diabo. Vejam, eu vou dar a vocês também alguns títulos que a Bíblia chama o anticristo, para quando você estudar a Bíblia, você conseguir se familiarizar quando estiver estudando a Bíblia. Eu vou dar a vocês alguns títulos. A Bíblia chama em Daniel 7,8 de pequeno chifre. A Bíblia vai chamar em Daniel 9,26 de príncipe que há de vir. A Bíblia vai chamá-lo em 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 3, de um homem do pecado. A Bíblia vai chamá-lo ainda no mesmo texto de o filho da perdição. A Bíblia vai chamá-lo em 2 Tessalonicenses 2,8 de o iníquo. A Bíblia vai chamá-lo em 1 João 2,22 de o anticristo. E a Bíblia vai chamá-lo em Daniel 9,27 de desolador. Ou seja, pelo menos 7 títulos que aparecem na Bíblia para mostrar as características do anticristo. Aí vem a pergunta que não quer calar. E as pessoas sempre perguntam isso. Quem é o anticristo? O anticristo já nasceu? Já está entre nós? Já é algum homem envolvido em liderança política? Vamos entender isso. Vejam. Primeiro ponto. Nós não sabemos quem é o anticristo. Não adianta fazer esse tipo de especulação, porque isso é só especulação. Ah, será que é o Macron? Isso é especulação. Ah, é o Donald Trump? É especulação. Ah, é o Bolsonaro? Isso é só especulação, isso não existe. Enquanto a igreja estiver aqui, o anticristo não se manifestará. A Bíblia diz que há somente um que resiste, ou seja, a igreja, até que do meio seja tirado. Esse texto não está se referindo ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo é onipresente. O Espírito Santo não é tirado, ele é quem tira. Assim como o mordomo Eliezer preparou uma noiva para Isaac, o Espírito Santo está adornando a noiva para encontrar com Jesus, a igreja. Então, é a igreja que vai ser tirada. Outra coisa, o Espírito Santo não resiste, ele é Deus, ele é onipotente. Está falando da igreja. A igreja está agora, vejam, não tem muito tempo, eu vi um cientista político dizer uma frase que eu guardei e cabe aqui. Ele diz que a igreja é hoje.
o último reduto que sobrou de resistência a toda a agenda que se força para ser implantada no mundo, com aborto, liberação de drogas, ideologia de gênero. A igreja é hoje a última resistência. E exatamente o que a Bíblia está dizendo. A igreja está resistindo. Isso, irmãos, eu não vou mentir a vocês. Isso será implantado totalmente no planeta, totalmente no mundo. Mas enquanto a igreja estiver aqui, isso não vai acontecer. A irmã Andréa pergunta, mas a igreja pode perceber a chegada dele? Irmã, a igreja está aqui. Enquanto a igreja está aqui, ele não se manifestará. Nós que estamos aqui não precisamos ter medo disso. E outra coisa, qualquer especulação agora sobre quem é o anticristo, isso é fajuto, isso é lorota. Irmão, não creiam em tudo que vocês ouvem. A irmã Maria pergunta aqui, pastor, mas o Ministério de Saúde de Israel disse que vai apresentar o Messias. Irmã, não foi o Ministério de Saúde. Um rabino lá que teria dito isso, tem que averiguar se isso é verdade. Irmãos, não creiam em tudo que vocês veem na internet, não creiam. Qualquer coisa que alguém disser, uma pessoa pode chegar agora e botar na internet, olha, eu vou apresentar o anticristo. Isso não quer dizer que é verdade. Uma pessoa pode dizer assim, eu sei quem é o anticristo, é o fulano. Como é que se prova isso? Ninguém sabe. Então, ele pode falar o que ele quiser. Creiam no que a Bíblia diz. Veja que o apóstolo Paulo disse o quê? Ainda que um anjo traga o outro evangelho, seja anátema, seja maldito. Irmão, entre alguém que falou, entre alguém que diz que viu, fica com a Bíblia. Fica com a palavra. Se você ficar com a Bíblia, se você for crente beriano, ninguém vai te enganar com falsas revelações, falsas visões, falsas palavras. Ninguém vai te enganar, você não vai ser presa na mão de ninguém. Nada, irmão, fica com a Bíblia. Pode falar o que for, pode surgir um rabino em Israel que diga, eu vou apresentar o anticristo. Irmão, isso é mentira. Isso não é verdade. Eu fico com a Bíblia. Vejam, ninguém sabe quem é o anticristo. Agora, uma coisa é certa e eu vou dizer a vocês. Vejam, eu creio à luz da Bíblia. Eu creio à luz da palavra. Eu creio que tudo que nós estamos ministrando aqui para vocês, eu creio que vão acontecer nos próximos 20 anos. Tudo. Arrebatamento, grande tribulação e volta de Cristo. É minha fé, eu creio. Está tão perto de acontecer que eu creio que nos próximos 20 anos tudo há de acontecer. Aí veio o ponto. Se tudo for acontecer nos próximos 20 anos, a 30 anos, que seja, significa que provavelmente o anticristo já nasceu, já está na terra e possivelmente pode ser até uma figura política ou empresarial. Já está no mundo. Ele só se manifestará publicamente e ganhará esse perfil depois que a igreja já não estiver mais aqui. É exatamente a realidade. Se você pegar a década de 80, na época a coqueluche da coisa eram os livros do Vim Malgo. Quem aqui tem mais de 30 anos de crente sabe que eu não estou mentindo. Os livros do Vim Malgo venderam muito na época. E ele trazia possibilidades. Quem será o anticristo? Aí tinha na época não tinha chip. A tecnologia moderna da época foi o código de barra. Aí você vê filmes, livros que mostravam código de barra na mão, código de barra na testa. Era a tecnologia mais avançada naquele tempo. Aí, por numerologia, pegava nomes de grandes líderes, de grandes personalidades para tentar ver se dava 666, uma coisa assim. Entenda o que eu vou dizer a vocês. Tu vê, o Vim Malgo morreu. Ele trouxe vários livros com especulações de quem seria o anticristo, que provavelmente seria fulano, quem sabe ciclano. Vamos achar. Ele morreu, o Vim Malgo. Os livros dele venderam, muita gente que leu também já morreu. E os líderes políticos que ele mencionou nos livros, praticamente todos, também morreram. Passou. Já foram. O que está acontecendo agora? Como o tempo que nós estamos agora está mais evoluído, veja, e isso é uma coisa interessante aqui no capítulo 13. A Bíblia mostra aqui no capítulo 13 um sistema de comércio que hoje já está pronto.
E esse é um ponto que você precisa atentar aqui agora. Esse é um ponto que você precisa entender enquanto eu estou ministrando aqui. Qual ponto? O sistema de comércio do anticristo, do tempo da grande tribulação, já está preparado. Tudo já está pronto. Vejam, ele diz aqui que as pessoas vão receber na mão direita ou na testa o sinal da besta. Agora vejam, a gente está vivendo hoje uma época e essa coisa de código de barra está ultrapassado. Agora é o quê? Microchip. Outro dia, num programa de televisão, apareceu um homem falando sobre o microchip. Hoje já tem empresários, pessoas de dinheiro, que implantaram pequenos chips subcutaneamente na pele para poder evitar sequestro. Alguns já usam essa tecnologia para não ter que andar com chave. O carro abre, a porta de casa abre sem chave. Só para vocês terem uma ideia, no Brasil já é comum os grandes fazendeiros que têm milhares de cabeças de gado na orelha. Os gados recebem um chip. O fazendeiro dentro de casa abre o notebook e olha, e ele liga para o empregado e diz, ó, tem 2 cabeças de gado indo não sei para onde aí, vai atrás. Ele já sabe tudo. Vários presídios em lugares mais modernos já estão usando o microchip para, em vez de colocar aquela tornozeleira eletrônica, coloca o chip. Vai ganhar o chip no presidiário para que ele não fuja. Então, vejam, em si, a tecnologia não é maligna. Tem um irmão perguntando, pastor, o homem que será o anticristo, ele já está ciente que vai ganhar esse perfil ou não? Não, pode ser que sim. Nós não sabemos. Provavelmente sim, claro. Agora vejam, entendam o que eu vou dizer a vocês. Sim, irmã, mas na época não tinha chip, era o código de barras, você viu a coisa desse tamanho. Isso não existe mais hoje. Agora vejam, o que acontece é o seguinte, irmãos, hoje o que está mais evoluído é o chip. O que vai acontecer? A tecnologia em si não é maligna. Por exemplo, se eu tiver um microchip no meu cartão de crédito do banco, eu estou com a marca da besta? Claro que não. Se eu tiver, então, mudou a tecnologia agora, a minha chave do carro vai ser eletrônica, vai ter um chip. Se eu aceitar, eu estou com a marca da besta. Irmão, tem que tomar cuidado para as pessoas não criar uma caça às bruxas e virar um fanatismo e um medo exagerado e irracional. Eu disse para vocês, a igreja está aqui. Enquanto a igreja estiver aqui, o anticristo não se manifestará. Ou seja, não começará a grande tribulação. Significa dizer para vocês que qualquer tecnologia que tem agora não necessariamente seja maligna ou do anticristo. Pensa bem, você que está comigo aqui agora nesse vídeo, se você tivesse que governar agora e você tivesse dinheiro, bala na agulha, eu pergunto, você usaria o que tem de pior e de mais atrasado ou o que tem de mais avançado e melhor? Eu tenho certeza que a sua resposta é uma só, usar o que tem de melhor e mais avançado. A mesma coisa será o anticristo. Agora, a tecnologia do anticristo, se o arrebatamento for acontecer agora, nesse tempo, já está pronta. O chip já está aí, o microchip já está aí, tudo já está preparado. Já está testado, aprovado e já é utilizado em grande escala. Tudo está preparado. Outra coisa, o sistema de compra e venda que aparece aqui no Apocalipse, que tem o número-chave 666, já está pronto. Veja, você chega numa loja de imóveis, ou você chega numa loja de eletrodomésticos, e você diz, eu quero comprar um micro-ondas. Quando você vai fechar a compra, o que eles pedem para você? Seu CPF. Por favor, seu CPF. Tem que dar o CPF. Ou seja, a compra tem que estar ligada ao teu número. Você chega num atacadão, uma rede de compra de alimentos gigante. Você chega lá e chega no caixa, eles vão pedir o quê? Seu documento. Para poder colocar lá. Tudo já está pronto, irmãos. Tudo já está pronto. Tudo já está preparado. Tudo já está preparado. Imagine como será nesse tempo. Uma pessoa chega no supermercado, num grande supermercado, para fazer a sua compra. E a pessoa chega nesse supermercado para fazer a sua compra. Imagine como será. A pessoa chega, vai passando a compra, e na hora de pagar, vem
o caixa e diz, por favor, senhor, o senhor pode passar a sua mão aqui, por gentileza, para passar o leitor? E você diz, não, mas é que eu não me inteirei nesse processo ainda, eu ainda tô avaliando ainda. Aí você olha ele e diz assim, olha, mas foi dado um prazo para que todos se adequassem e todos fossem ao local competente para poder implantar o chip e cadastrar pela internet o seu código para pegar o seu número, todos os seus dados estão nesse chip, identidade, CPF, tudo direitinho. Ué, o senhor não fez? Aí você, que eu não me inteirei bem nisso ainda. Não, então o senhor não vai poder levar comida, porque o prazo acabou. O prazo era até a semana passada. Todo mundo recebeu os avisos, na televisão foi avisado, na internet foi avisado, todo mundo foi avisado. Então o senhor não pode levar comida. Queridos, o sistema já está pronto. Irmã Maria coloca aqui, pastor, a fúria do mar hoje, em vários lugares do Rio, com os gafanhotos e o cavaleiro da peste, contudo, o senhor acha que ainda demora uns 20 anos? Eu estava até meio triste com o meu pastor. Olha aí, minha irmã. Achando que eu seria arrebatado em no máximo 3 anos. Irmãos, nós temos o Espírito Santo. Eu não posso afirmar quando exatamente será a volta de Jesus, é por isso que eu digo isso. Eu estou dizendo, a grande tribulação dura 7 anos. Então é por isso que eu digo, se no prazo dos próximos 20 anos tudo isso acontecer que nós estamos lendo aqui agora, que muito provavelmente é o que vai acontecer, arrebatamento e grande tribulação, significa que tudo já está preparado. Vejam, o sistema de compra e venda já está preparado. O sistema de chip já está pronto. Tudo está preparado. O anticristo provavelmente já nasceu, já está entre nós e espera apenas o arrebatamento da igreja para se manifestar ao mundo. Repito uma coisa aqui, não caiam em vídeos, em falas, fulano vai reconhecer o Macron como anticristo. Irmão, tudo isso é mentira. Pode ser ele, quem sabe, mas não há respaldo, não há nada que prove, isso é mentira. Tudo isso são especulações que vão mexendo com a cabeça das pessoas e isso vai dando like, vai dando visualização. Não passa disso. O que nós precisamos agora é como diz a Bíblia, quando vides estas coisas, olhai para o alto, porque perto está a vossa redenção. Se Deus quisesse que nós soubéssemos quem é o anticristo, Deus teria dito. Vejam, você pega o capítulo 45 de Isaías, 200 anos antes de Ciro nascer, rei da Pérsia, Deus manda Isaías escrever, Ciro meu ungido. A história diz que Ciro, quando viu o nome dele na Bíblia, um profeta que viveu 200 anos antes dele nascer, diz que ele ficou tão impactado, que ele beneficiou Israel, trouxe benefícios ao povo de Deus por causa daquilo. Deus quis que o nome dele tivesse registrado, e Deus registrou. Se Deus não deu para nós o registro do nome do anticristo, para que inventar? Para que especular o que Deus não quer que a gente saiba? A nossa preocupação não deve ser com o detalhe de quem é o anticristo. Irmão, faz igual um amigo meu. Não se preocupa com o anticristo, não. Se preocupe em conhecer Cristo. Deixa que o mundo vai conhecer quem é o anticristo. E nós vamos conhecendo Cristo. E naquele dia, como Ele é, nós o veremos. Agora, eu pergunto a vocês. E o falso profeta? E a besta que sobe da terra? Se o anticristo será um grande líder político, se o anticristo governará o mundo com as suas confederações de nações, e eu dei a vocês as características aqui, surge a pergunta, quem é o falso profeta? Já está vivo? Nós temos algum indício de quem é ele e de onde ele vai chegar? De que lugar, de que religião, de que meio ele vai chegar para se manifestar? Amanhã eu vou falar inicialmente aqui somente sobre o falso profeta. Amanhã vai ser tremendo o que eu vou trazer para vocês aqui. Não percam, amanhã nós vamos estar juntos aqui ministrando sobre tudo isso. Amanhã eu termino aqui o capítulo 13 e nós vamos seguir. Tem muita coisa tremenda aqui para a gente aprender. Glória a Deus. Queridos, eu termino aqui perguntando a vocês,
Tá dando para entender? Vocês estão pegando comigo aqui? Tá dando para pegar? Tá dando para entender? Eu estou tentando ser o mais simples possível, estou evitando correr, estou evitando usar termos teológicos, estou procurando ser o mais simples possível para poder todo mundo poder me entender, todo mundo poder ouvir e receber a mensagem. Tá dando para pegar? O que o pessoal diz aí? Como é que tá aí? Como é que tá a recepção de vocês aí? Tá dando para entender o assunto? Tá dando para pegar? Eu sei que é muita informação de uma vez e eu vou passando por cima de alguns detalhes e alguns pontos, porque não tem como falar, esmiuçar ponto a ponto, senão o vídeo seria 2 horas de vídeo. Mas eu estou procurando ser o mais simples possível e trazer vocês vários pontos importantes para vocês poderem entender aqui o assunto, tá? E eu espero que vocês possam estar recebendo tudo aqui. Amém? Tá aí o pessoal tudo, tá bom? Tá dando para pegar? Gente, ó, amanhã, deixa eu combinar uma coisa com vocês aqui. Amanhã é domingo. E como é dia de culto, eu vou estar ministrando à noite, num culto online. Olha só, o irmão também falando aqui, ó, irmão Renzo, hoje na Europa nem precisa mais inserir o cartão com chip nas máquinas, é tudo por aproximação, tá vendo? É isso mesmo, a tecnologia está pronta, irmão, está tudo preparado. Irmãos, tudo está preparado. Veja que a ONU agora já determinou uma agenda da ONU para o mundial, para o mundo inteiro, agenda da ONU 2030. Tudo está preparado. Vocês têm dúvida disso? Tudo está preparado. Agora, irmãos, amanhã eu vou estar ministrando à noite. Eu vou lá na igreja onde eu vou ministrar e de lá nós vamos fazer um culto online para todo mundo. Então, amanhã eu vou começar aqui às 10 horas da noite. Em vez de 9 horas como eu estou fazendo hoje, fala para todo mundo. Amanhã, 10 horas da noite. 10 horas da noite eu vou fazer aqui a live e vou terminar esse assunto do capítulo 13 e vou seguir em frente. Vou com vocês amanhã, capítulo 13 aqui, capítulo 14 e vamos entrar no capítulo 15. Então, ó, avisa todo mundo aí, amanhã nós vamos começar 10 horas da noite. Amanhã é domingo. Outra coisa, irmãos, me perguntaram no início sobre o jejum. Irmão, todos os líderes, a maioria deles pelo menos, está conclamando o seu povo, o seu rebanho para jejuar e orar. Irmão, é a primeira vez no Brasil, é a primeira vez no nosso país que um presidente pede para o povo jejuar e orar a Deus por um problema e por uma calamidade. Queridos, meus irmãos, é a primeira vez. Parece até que a gente está olhando o Antigo Testamento, um rei de Israel conclamando o povo para um jejum. Isso nunca aconteceu no nosso país. Irmãos, só por isso eu já olho com simpatia para ele. É a primeira vez que isso acontece no país. Um presidente conclamar o povo para buscar Deus, para jejuar e orar. Eu com minha família aqui, nós decidimos, eu vou jejuar. Eu estarei em jejum amanhã até meio-dia para buscar Deus por um tempo de livramento e de mudança. Eu não quero aqui discutir política, discutir visão de mundo, mas uma coisa eu digo para vocês, eu sinto que tem algo espiritual nisso, sabe? Superdimensionaram muito essa situação e é a hora da igreja orar, é um despertamento, é a hora da igreja orar, é hora da igreja agir. Deus pode jogar por terra esse mal. Eu e minha família estamos seguindo as recomendações dadas para poder preservar a nossa família, para ninguém pegar. Tudo que é certo, estamos cumprindo e fazendo. Precisamos orar para Deus trazer um livramento gigante sobre esse país. Orar pelo país, orar pelo nosso estado do Rio de Janeiro, pela nossa cidade. Cada um orar pelo seu estado, pela sua cidade, orar pelo nosso país, orar pelo mundo. Então nós vamos estar jejuando amanhã. Quem puder, jejue. Quem puder, ore. Vamos orar. Tire alguns minutos. Irmão, eu creio que assim como está acontecendo algo inédito nesse país, que é um presidente conclamar o povo para jejuar, coisa que a gente só vê na Bíblia nos reis de Israel. Nem hoje você vê líder de Israel falar isso para o povo. Eu creio que amanhã é um dia de clamar e Deus se levantará do seu trono. Eu creio que haverá um livramento.
Eu creio que haverá mudança nesse quadro. Eu creio que é um tempo de escape para o Brasil. Deus vai trazer um tempo de escape para o seu povo. Nós vamos clamar, nós vamos orar. E Deus vai mudar a história. Deus vai mudar a situação. Tá? Oro por cada um de vocês, que Deus vos abençoe poderosamente. Eu sei que muitos de vocês também estão sofrendo, assim como eu. E eu creio que Deus vai nos dar vitória, irmãos. Deus vai nos dar vitória. Muitos de nós estão passando grandes apertos, mas Deus vai nos dar vitória. Não é tempo de esmurecer, não é tempo de desanimar. A Bíblia diz: se te mostrares frouxo no tempo da angústia, a tua força será pequena. Você é forte, você vai levantar. Nós vamos clamar, Deus vai trazer a resposta em nome de Jesus, tá? Deus vai trazer a resposta em nome de Jesus. Amanhã, 10 horas da noite, eu estarei aqui com vocês. Deus vos abençoe a todos. Espero que possa ter esclarecido muitos pontos para vocês. Que Deus vos abençoe. Até amanhã, às 10 horas da noite. Deus abençoe a todos.